Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Que alegria mais uma vez entrar na sua casa. É o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E mais uma vez nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. Por isso faço um convite a você. Chame a sua família, os seus amigos, aqueles que estão próximos para se juntarem a você neste caminho de fé e vida que queremos fazer aqui no nosso programa Jornada Bíblica. E neste mês nós vamos estudar uma palavra muito especial, a palavra acolhida. E queremos entender o que as Sagradas Escrituras quer nos dizer através de inúmeras passagens sobre esta pequena, grande palavra que queremos plantar em nossos corações. Mas antes de passarmos para a reflexão do nosso tema, nós queremos apresentar o desafio de hoje, convidando você para visitar as nossas redes sociais, lá o Instagram da Família dos Devotos. E lá nós temos lá os emojis para que você descubra qual é a passagem bíblica que estamos propondo para o dia de hoje. Resposta A, João 21, de 1 a 19. B, João, capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Ou a resposta C, João 6, do 22 ao 23. Corre lá para interagir conosco, para deixar a sua resposta e, claro, no final do nosso programa, a gente traz aqui a resposta a esta pergunta, a este desafio que apresentamos aqui no início. E antes, então, de entrarmos na Palavra de Deus, é preciso nos colocarmos em oração. Por isso, convido você agora a preparar o seu coração para acolher a Palavra do Senhor. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplico-vos que ilumineis meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, a santificação de minha alma e a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E nós queremos continuar o nosso programa convidando você neste momento ao estudo da Palavra de Deus. E a palavra que vai nortear o nosso estudo neste mês é a palavra acolhida. E sempre acolhemos aqui no nosso programa uma pessoa para nos ajudar a refletir sobre os temas que propomos. E hoje eu quero acolher entre nós o professor Sérgio Alejandro Ribaric, ele que é doutor em Teologia Sistemática pela PUC do Rio de Janeiro e companheiro também de trabalho lá no ITESP, Instituto Teológico São Paulo. Bem-vindo entre nós, Ribaric. É uma alegria tê-lo aqui no nosso programa, neste momento em que vamos refletir sobre essa palavra tão importante que é a acolhida dentro da perspectiva cristã. Muito obrigado a você pelo convite, a alegria é toda minha. Vamos refletir sobre essa palavra na Bíblia, origem, acolhida. Que bom! E nós então agora queremos convidar você a tomar em suas mãos a palavra de Deus, abri-la no livro do evangelista São Lucas, no capítulo 1, de 39 a 55. E juntos faremos agora a leitura deste texto. Naqueles dias, Maria partiu em viagem, indo às pressas para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou em seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Tu és bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Como me é dado que venha a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que chegou a meus ouvidos a voz de tua saudação, o menino saltou de alegria em meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpriria o que lhe foi dito
da parte do Senhor. Disse então Maria: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para sua humilde serva, pois daqui em diante todas as gerações proclamarão que sou feliz. Porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é seu nome. De geração em geração se estende sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Demonstrou o poder de seu braço e dispersou os que pensam com soberba. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Enriqueceu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Acabamos de escutar a palavra de Deus, este cântico tão belo que Maria faz brotar dos seus lábios. E nós queremos, a partir deste cântico do Magnificat, pensar um pouquinho a dimensão da acolhida dentro da perspectiva cristã. E a primeira pergunta, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Sérgio, é esta: como que é Maria acolhendo, Isabel, e Isabel acolhendo Maria? Este gesto da mãe que vai ao encontro da sua prima para acolhê-la no momento de necessidade. É uma coisa interessante nessa passagem, porque mostra uma prática daquele tempo. Não existiam hospitais, maternidades, o máximo que alguma comunidade tinha parteira. E você percebe, principalmente nessa parte do Evangelho, que diz Maria foi às pressas. Isso significa que ela foi até a casa de Maria porque provavelmente ela já estava próxima do momento do parto. Ou seja, mais do que um parente, ela acolhe, ela vai levar o seu amor, a sua ajuda a alguém que vai passar por um momento, um parto, uma necessidade. Então ela leva essa sua ajuda. É uma coisa muito interessante a gente se ater a essa palavrinha. Ela foi às pressas. Esse às pressas significa alguém que acolhe o outro, que acode o outro no momento de necessidade, no momento que precisa. E esse talvez seja o fundamento do acolhimento cristão. É quando o ser humano cheio de Deus acolhe o outro, acode o outro também, no momento de maior necessidade. Nós podemos perceber, que são vários os teólogos que falam de acolhida e que a acolhida é um elemento essencial na vida cristã. E nós podemos dizer que acolher o outro, às pressas, é cuidar de suas feridas para que ele seja curado e possa também colocar-se à disposição do anúncio do Evangelho? Claro, claro. Afinal, nos 3 anos de vida pública de Jesus, a quem que Jesus fez milagres? A quem que ele perdoou? A quem que as pessoas que precisavam dele, necessidade de alguma coisa, principalmente de um sofrimento que precisava de alguém que cuidasse, que cicatrizasse as feridas. E esse alguém era Jesus. Esse alguém era Jesus, que sempre acolheu as pessoas que iam até ele, o tocavam, o pediam, o chamavam: Senhor, fazei que eu veja, Senhor, fazei que eu ande. O cântico do Magnificat, ele é também o canto dos pobres, dos pequenos, representa também todo o anseio de um povo que tinha esperança também da chegada de novos tempos. Então nós podemos dizer que a acolhida cristã é um sinal da presença do reino que está chegando entre nós? Claro, claro. Por isso que a vinda do reino, nós católicos chamamos como esperança, com E maiúsculo. É aquela espera de algo que eu sei que vai vir, só não sei quando, mas vem. Essa é a diferença da esperança cristã. É a esperança na certeza daquilo que Deus próprio nos prometeu que ia acontecer. É interessante, Sérgio, quando você traz esta palavra esperança, traçando este paralelo com a palavra acolhida. Então, o cristão, ele espera porque ele deseja acolher a vida que irá acontecer de um modo pleno. Exato. Isso é uma afirmação correta? Claro, belíssima, exatamente isso. Esse é o fundamento do cristianismo, a espera de uma acolhida. E eu acho que essa perspectiva a gente vive também um pouco no período do Natal, Não é um período, aliás, da preparação para o Natal do Senhor, porque não é um tempo
em que nós nos penitenciamos, mas, como diz mesmo, é o advento, nós estamos esperando a chegada. Então, qual uma dica que você daria, né, para aqueles que participam do nosso programa, que estão ali estudando as Sagradas Escrituras? Como podemos esperar para melhor acolher Deus em nossas vidas? Nós temos alguns momentos da vida de Jesus que nos mostram bem isso. Jesus e Deus muitas vezes nos acolhe com a surpresa, nos acolhe nos momentos onde menos nós esperamos. Na Semana Santa agora, que passamos há pouco, eu estava comentando com um grupo de oração, dizendo que nós temos uma vantagem. Nós sabemos, na Sexta-feira Santa, que Jesus vai ressuscitar, mas eles não sabiam, né? A ressurreição para eles veio como uma surpresa. E essa surpresa aconteceu num domingo de manhã, ninguém esperava isso, estavam todos apavorados, fechados. Então, nessa surpresa é que nasce a esperança para as nossas gerações futuras. Nós temos esperança por causa daquele exemplo que eles nos deram, esperando algo que era impossível para ele. O Evangelho, o impossível pode acontecer. E aconteceu. Deus ressuscitou e voltou ao nosso convite. É a vida que passa a existir, né? As trevas agora serão dissipadas e a esperança, mais uma vez, volta ao coração dos discípulos. E eu penso que esta é a experiência que as nossas comunidades cristãs fazem. Esperam, mas uma espera que sempre leva a acolher as surpresas de Deus, que vai trabalhando, que vai nos fazendo enxergar que é possível tempos diferentes. Então, para construir um novo céu e uma nova terra, é preciso acolher as surpresas de Deus em nossas vidas. Acolher esperança é quase que um subproduto do amor. Então, a pessoa que ama, que aprende a amar Deus e recebe o amor de Deus, obrigatoriamente, necessariamente, brota dele a acolhida e a esperança. Olha que coisa bonita, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, silenciar-se diante de Deus para escutar o que Ele quer nos falar através dos sinais. A nossa conversa tá boa, mas o nosso tempo é bem curtinho, nós vamos ter a oportunidade, né, agora de continuar esta conversa aqui neste mês. Quero agradecer ao professor Sérgio por essa primeira presença aqui no nosso programa e nós ainda vamos acolhê-lo aqui nas outras semanas aqui. Muito obrigado e a gente quer se aprofundar no conhecimento desta palavra acolhida através das Sagradas Escrituras. E agora, quem nos ajuda a conhecer um pouquinho dos Salmos é a irmã Custódia, aqui no nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos amigos da TV Aparecida, tudo bem com vocês? Pois é, estamos num tempo de alegria, tempo de Páscoa, tempo de ressurreição, tempo da gente se animar, nos animar e a gente colocar, inclusive, uma esperança para não desanimar diante de tantos problemas mundiais que estão acontecendo, não é mesmo? Então, Salmo, a Emoção Orante, por que ele tem esse nome? É bom recordar. Porque o Salmo, ninguém foi numa máquina de escrever ou num computador e escreveu. O que fez Salmo, a Emoção Orante? O Salmo parte de dentro da vida das pessoas. Cada um rezou como ele sentia na hora. Tem Salmo que ele pede para Deus castigar, pôr o inimigo debaixo dos pés, você veja só. Então nós temos os salmos de louvor, os salmos de pedido, os salmos de ternura, os salmos de aflição. E nesse tempo de Páscoa, a igreja coloca salmos que também ressaltam o louvor, a gratidão de uma maneira geral para todo o povo, como nós já falamos também no encontro passado, o que dizia o outro salmo, e também coloca o aspecto pessoal para animar cada pessoa a viver a ressurreição. Esse salmo é o 65. Vocês lembram aquele do Fabretti, ele cantava: entoai um canto novo, vou sair chamar o povo para louvar, aleluia. Então, é o mesmo salmo de hoje, o 65, só que esse é um salmo que ele acompanha o rito na missa ou integra o rito. E esse salmo que nós vamos cantar agora, aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, ele é um salmo responsorial, de resposta à primeira leitura.
Então vamos lá, Natan. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. 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 Cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes as vossas obras. Cante junto. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Então, gente, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, nesse tempo pascal. Eu estava falando com vocês, no outro programa, como que a gente celebrou a Páscoa. Eu tenho falado muito também para os sacerdotes, para quem anima as celebrações, sabe? Então, você só reza Ave Maria. Não tem problema, a Ave Maria também é bíblica e é da mãe de Jesus. Mas por que você não pode cantar um salmo? Por exemplo, como o Salmo 135, cantai ao Senhor um canto novo, em coro a Deus louvemos. Daí, quando você está dirigindo a sua comunidade, você está preparando a missa, você já vai passando também para as pessoas o conhecimento dos salmos, sabe? Então, o conhecimento dos salmos para que as pessoas sintam a importância, sabe? De viver, de conhecer a Bíblia mais. Então, por exemplo, você cantando o Salmo 135, aquele em coro a Deus louvemos, eterno é o seu amor, ele tem respostas. Então, as respostas ajudam muito, porque daí o povo vai conhecendo. E ali você tem oportunidade de dar também o número do Salmo para as pessoas, para a turma ir conhecendo. Daí não só rezar o texto ou cantar as Ave-Marias, mas você pegar e fazer com que as pessoas também tenham mais conhecimento dos salmos. Eu acho que nós precisamos fazer isso. E nós temos uma quantidade muito grande de salmos, tanto daqueles que são responsoriais, como também dos salmos que nós falamos que acompanham o rito, e hoje a gente fala que integra o rito. Então você deve estar perguntando, você aí do Salmo, que muita gente ele não conhece muito bem, porque às vezes não faz parte da liturgia. Então, que acompanha quer dizer, você veja, o Salmo de entrada, se você canta em coro a Deus louvemos, num canto de entrada, o rito da missa é a entrada, mas o Salmo que acompanha, ele integra aquele rito naquele momento. Então é isso, gente, nós precisamos usar mais os salmos, nós precisamos cantar mais os salmos. Que o salmo, a emoção orante, nos leve a amar e conhecer mais esse livro tão precioso, o maior livro da Bíblia, os Salmos. Valeu, obrigada, Deus abençoe.
Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, nos ajudando a criar um amor ainda maior pela oração dos Salmos. E agora nós queremos apresentar a resposta ao nosso quiz. Lembrem que no início do nosso programa nós convidamos você a visitar as nossas redes sociais e, de um modo particular, o nosso Instagram. E claro, se você respondeu a resposta B, a passagem de João 6, 5, 15, que fala da multiplicação dos pães, você acertou a resposta do desafio que hoje nós lançamos. E agora queremos convidar o nosso confrade, o Padre Flávio Cavalca, que nos ajuda a entender um pouquinho mais desta passagem bíblica. Boa noite para você. O texto indicado pelos emojis é do Evangelho de João, no capítulo 6, de 5 a 15. João, nessa passagem, fala da multiplicação de pães para alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. O pão é um alimento humano que já existe há 13, 14 mil anos. E o pão no tempo de Jesus era feito geralmente em casa. O trigo moído entre pedras, um pouco de água, um pouco de fermento e formava uma bolacha, digamos assim, redonda, que era assada em cima de uma chapa de ferro ou simplesmente de uma pedra quente. Importante a gente lembrar o seguinte: o pão não é apenas um alimento. O pão é símbolo da vida. O pão é símbolo do encontro das pessoas que partilham o mesmo pão. Quando então Jesus multiplica o pão para a multidão, ele está transmitindo uma mensagem para esse povo. Eu vim reunir todos vocês numa só comunidade onde se partilha o pão e tudo, no amor e na fraternidade. É uma bela mensagem que João nos traz. Boa noite para você. Padre Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, sobretudo nos ajudando a entender o que é a multiplicação dos pães nas Sagradas Escrituras. E interessante, sabia que você, família dos devotos, ajuda também a multiplicar o pão aqui na Casa da Mãe Aparecida? Quantas pessoas são atendidas pelas nossas obras sociais? Por isso a nossa palavra de gratidão a você que participa desta obra, a você que nos ajuda a chegar a tantos corações. O santuário não se preocupa apenas em construir espaços físicos ou melhorar estes espaços que já existem, mas nós também queremos construir pessoas. Aquilo que você ajuda também faz levar alegria para milhões de crianças espalhadas pelo nosso Brasil e também nas nossas obras sociais aqui em Aparecida e com as ajudas também que são feitas a tantas outras pessoas. E nós aqui temos o calendário do Jornada Bíblica, que cada mês vamos colocando uma figurinha para que uma imagem possa estar diante dos nossos olhos e possa também nos ajudar a rezar. É sempre uma imagem bíblica e que nos remonta também à fachada aqui do santuário, que já foi revestida porque você acreditou nesta obra, porque você nos ajudou. Por isso, se você já faz parte desta obra, muito obrigado pela sua participação. Mas você pode ser um convite para que outras pessoas recebam também em sua casa a Revista de Aparecida. E junto com essa revista, você recebe também uma reflexão mensal que vai lhe ajudar a entender um pouco mais daquilo que já está lá na fachada norte e depois também outras coisas que vão revestir
a fachada sul, o grande desafio que nós temos agora, revestir a casa da mãe com a palavra de Deus. Nós vamos agora caminhando para o finalzinho do nosso programa e, como sempre, queremos nos aproximar de Maria, a mulher que se deixou revestir da palavra de Deus. E quero colocar aqui, nas mãos de Nossa Senhora, todos os seus pedidos, tudo aquilo que você deseja que ela possa interceder junto ao Filho, para que ele alcance do Pai as mais copiosas bênçãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a mulher da palavra, que desça sobre você e a sua família a bênção do Deus todo bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.